Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração seja como ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos tomar o capítulo 15 do Gênesis, a crise. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho. Abrão disse: eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra do Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou: assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como propriedade. Abrão respondeu: meu Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abrão, e eis que foi tomado de grande pavor. O Senhor disse a Abrão: sabe com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: à tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Os quenitas, os cenezeus, os cadimoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gegezeus e os jebuseus. No momento de tua ausência, tu, Senhor, já nos encontraste. Nunca serás estrangeiro, mas o mais íntimo conviva que se revela na transparência. Escondidos no âmago de teu mistério, nós te reconhecemos,
sem nunca poder te alcançar. Só o pobre sabe acolher-te, de coração ardente e zeloso, com o olhar na tua luz. Coloquei esse hino aqui porque esse capítulo 15 mostra Abraão em crise. Lutero, comentando essa passagem do capítulo 15 do Gênesis, diz assim: a visão manifestou-se a Abraão durante a noite, enquanto ele gemia e chorava. Dominado por tristes pensamentos, Abraão não conseguia dormir, por isso levantou-se e começou a orar. Enquanto orava, em meio à tempestade que se abatia sobre seu íntimo, Deus lhe apareceu e falou familiarmente consigo, de modo que Abraão, embora desperto, foi arrebatado totalmente de si por aquela visão. Essa não é a única crise de Abraão, meus irmãos, nós vamos ver outras ainda. A gente vê aqui Abraão na sua tenda. A sensação é de angústia, de estreiteza. O tempo vai passando e nem terra, nem descendência, nem nada. Deus vai cozinhando Abraão. Às vezes como a gente entra na vida com Deus esperando ser um bom padre, às vezes o melhor do mundo, que as coisas vão sair tão bem, a gente vai levar Jesus, as pessoas vão aceitar, nosso coração vai transbordar de alegria, e os anos vão desmentindo isso. O moído ali da vida, a gente vai vendo nossas limitações, nossas poucas generosidades, nossas carências, a dureza do povo, às vezes aqueles que recebem a comunhão da nossa mão todos os dias, todos os domingos, e a gente diz, mas meu Deus, esse povo não se converte, não muda de vida, é tão mesquinha, aquelas picuinhas na paróquia, aquela coisa. Que sentido tem tudo isso? E vem a tentação do cansaço. Que dê a tua promessa? Que dê a tua presença? Nunca se parte de uma vez por todas. É preciso partir de novo todos os dias, em cada pequena escolha, em cada situação. Partir de nós mesmos, de nossas expectativas, de nossos modos e tempos. Parar, não mais partir, acomodar-se é morrer. É perder de vista o Deus que nos espera sempre mais adiante e nos conduz até Ele por caminhos inesperados, incríveis até. Não mais ter coragem de partir, chegar e ficar, é perder Deus, aquele que sempre nos espera mais na frente, mais adiante, aquele que teima em ser sempre o Deus da promessa. É interessante, Deus nunca canoniza o presente. Nunca. Deus nunca diz, parabéns, merece uma medalha. Não. Deus espera a gente sempre na frente. Foi assim que Israel chegou a esperar na ressurreição. Foi assim. Um Deus que espera sempre na frente. Um Deus que coloca Israel sempre a caminho. Um Deus que, nas mortes da história de Israel, o Egito, o exílio, os momentos de trevas, de opressão dos grandes impérios, sempre reúne e revivifica o seu povo. Lembrem dos ossos secos do profeta Ezequiel. Até que Israel vai entendendo que nem a morte é limite para Deus. Que a morte não é uma parede que põe fim ao futuro. Não. Deus derruba essa parede e nos leva para a plenitude.
Interessante, Israel não percebe a ressurreição a partir de uma reflexão teórica, metafísica, sobre a alma imortal. Não, a alma é imortal, é indestrutível, melhor dizendo, mas não é isso. Israel descobre a ressurreição através da experiência com Deus. Deus que me socorre, Deus que me estende a mão nas minhas situações de morte e me tira dessas situações de escuro e me leva mais adiante, não me deixa parar. Cada nova fase da vida, cada nova situação, cada crise, estejam certos, é o Senhor que me convida a partir novamente, a sair novamente, a novamente dizer: eu creio, eu vou contigo, a dizer novamente: amém, amém. Isso não é fácil, não. No caminho de Deus, deixar de caminhar não garante o que já se conquistou. Não, eu dei tanta coisa da minha vida a Deus, agora basta. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Porque o que você dá a Deus numa relação de amor não é uma posse. Essa história de tomar posse da graça de Deus, isso é absurdo. Não se toma posse da graça de Deus. A graça é graça. A graça é sempre dom. O dom só tem sentido em relação com o doador. Só tem sentido. Eu não posso me apoderar. Se eu me apodero da graça e perco de vista o doador, acabou-se. Você se lembra de toda a polêmica, a controvérsia na área da teologia da graça sobre a questão da graça criada. A graça criada, o conceito de graça criada, lembram? A graça criada é o efeito da ação de Deus em mim. Ou seja, os teólogos, isso sobretudo a partir dos escolásticos, né? Porque até Pedro Lombardo se dizia assim: a graça é o Espírito Santo em nós. Isso é uma coisa muito boa, porque mostra que a graça não é algo, é alguém. E realmente a graça é o Espírito de Deus agindo em nós. Não é uma coisa, não é uma gracinha. Não é. Não há graça maior, Deus não tem coisa maior para nos dar do que Ele próprio. Deus se nos dá. Essa é a grande graça. É a vida divina. A grande graça é participar da vida de Deus, da amizade com Ele. Mas os escolásticos, que gostam muito de distinguir as coisas medievais, diziam: olha, dizer simplesmente que o Espírito Santo habita em nós e age em nós pode dar a ideia de que não é a gente. Pode dar a ideia de que a nossa liberdade e a integridade da nossa natureza humana foram maculados, foram minimizados. Que não acontece com a terceira pessoa da Trindade, não acontece. Acontece com a segunda. Houve uma só vez na qual a segunda pessoa da Trindade habitou em alguém. E habitando, a palavra que eu vou dizer é meio, assim, à primeira vista meio dura, mas ela no sentido teológico é verdadeira. Despersonalizou. A segunda pessoa da Trindade, habitando e inabitando, despersonaliza. Aconteceu com Jesus de Nazaré. O Filho, no momento da concepção, a segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana de Jesus de Nazaré. Nele não há uma pessoa humana. Há, se vocês quiserem dizer, uma personalidade humana. Jesus tem uma psicologia humana completa. Completa. Entendimento, conhecimento, vontade, sentimento, consciência. Completa, é um homem completo. Jesus tem uma psicologia humana. Contra Apolinário de Laodiceia, a igreja insistiu. Apolinário dizia que em Jesus de Nazaré não há uma alma humana, não há uma psique humana. Não, isso é heresia. Ele não seria um homem de verdade, e ele foi.
Então, veja, só houve um caso, em que a segunda pessoa da Trindade inabitou em alguém. Foi em Jesus de Nazaré. A terceira pessoa da Trindade, inabitando, ela não despersonaliza, é o contrário, ela potencializa. Quanto mais o Espírito de Deus em mim, quanto mais a graça de Deus em mim, mais eu. Mais eu. É o que a gente experimenta. Tanto que quando a gente faz o bem, a gente diz, obrigado, Senhor. A gente experimenta, é difícil explicar, mas experimenta que foi a graça de Deus em nós. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Por outro lado, a gente também experimenta que foi a gente. Que a nossa liberdade, que a nossa criatividade, que nossos talentos não foram maculados. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça em mim não foi em vão. São Paulo disse isso. Em Judas foi em vão. Judas também recebeu a graça. Então, veja, os escolásticos, querendo deixar claro isso, que a graça, que o Espírito de Deus age, mas não me sufoca, eles desenvolveram um conceito, que é um conceito, não é ruim em si, de graça criada. Ou seja, Deus, a ação do Espírito de Deus em mim, deixa um efeito concreto. Nós somos novas criaturas. A Escritura diz isso. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas. Nós somos chamados filhos e o somos realmente. A graça de Deus habita em nós, inabita. É o que chamam de graça santificante ou graça habitual. Veja, como um hábito. Habita em mim. Então, esse conceito de graça criada é para dizer que a presença de Deus em mim não é como uma chuva forte, como aquela quando a gente chegou aqui, que faz aquela zoada danada, a água vai embora e não fica nada. Não, é como a chuva fina, fecunda, torna-se uma presença, a ponto de São Pedro dizer que nós somos participantes da natureza divina. Somos regenerados. É que é uma coisa que os protestantes não entendem ainda hoje. Não adianta, não entendem, né? Então, atenção, mas aí a baixa escolástica fez uma miséria. Perdeu de vista qual era o projeto, qual essa ideia de graça criada, o que significa, e ficou com essa história. A graça criada como uma coisa minha, tomou posse da graça de Deus. Pronto, eu tenho a força. A gente faz isso muito com o sacerdócio. Eu tenho o Melquisedeque agora. Veja, como uma posse. Coloquei a estola no pescoço, como uma garantia. Não garante nada. Pode ser um sacerdote morto. Tem aquilo como uma posse. Veja, o que era uma graça, o que só tem sentido na relação viva com Cristo, chamou os que Ele quis para que ficassem com Ele, é uma relação viva. Já não vos chamo servos, chamo amigos. Eu transformei numa miserável posse canônica. A direito canônico garante que imprimiu o caráter, ninguém tira. Tira! Besteira se pensar que não tira. Tira, suspende de ordem e demite do estado clerical, porque se tornou uma mentira aquele sacerdócio, uma mentira. Nosso ministério, qualquer ministério na igreja, qualquer coisa na vida cristã, só tem sentido dentro de uma relação viva com o Senhor. E essa relação viva é uma briga a vida toda, coloca a gente em crise. Tem tempo que a gente está abusado de bispo, de colega, de igreja, de Deus, de tudo. Tem tempo que a gente está assim, entende? Então, mas a gente persevera, a gente volta ao Senhor o tempo todo. Tu me chamaste, tu pisaste no chão da minha vida, e na fé eu permaneço, eu espero em ti. Mais do que o vigia pela aurora, eu espero, Senhor.
o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai nos fazendo pobres, né? Até a gente entender que se a gente persevera até o fim, nem é mérito nosso, é mérito dele que aguentou a gente, que não deixou de nos chamar, não deixou de crer em nós, não deixou de tocar o nosso coração. Então, no caminho de Deus, é assim. A gente nunca pode dizer cheguei, nunca. O último salto que a gente vai dar para frente é na hora da morte, pular nos braços do Pai. Então, parar, estacionar, faz-nos perder tudo, porque faz-nos perder o próprio Deus. Caminhar com Deus, meus irmãos, é ir aprendendo a respeitar seus modos, seus tempos, seus planos tão diferentes dos nossos. É isso que Abraão terá de aprender. Olhe como começa o texto. Depois desses acontecimentos, olhe lá depois no capítulo 14, no capítulo 13, quais são esses acontecimentos. Depois da vitória sobre os reis cananeus, depois do encontro com Melquisedeque. No entanto, o sucesso externo não ilumina a desilusão, a tristeza interior que povoa o coração de Abraão. O tempo vai passando, nem terra, nem filho. Sobretudo, filho. Você sabe que para um homem do Antigo Testamento, no Antigo Testamento não se sabia da vida após a morte. A vida após a morte é uma coisa nova no Novo Testamento, não é? É do século II antes de Cristo, mais ou menos, século III, século II. Até lá se pensava que quem morria ia juntar-se aos antepassados. Pronto. Como é que um homem continuava vivo? Continuava vivo no sangue dos seus filhos, na carne dos seus filhos. Meu nome, minha carne continuam vivos. Pronto. Para o justo, o Senhor dá uma descendência grande, numerosa, vida longa e muitos bens. O ímpio morre sem filhos, ou uma descendência curta que vai definhar, pobre e tem dias breves. Essa era a concepção dos antigos, que ainda hoje está aí nesses neopentecostais enganando o povo. Isso é superado em Israel no século V, no século V, e agora é minha cabeça, no século VI antes de Cristo, isso é superado em Israel. Século VI, século V. A morte do rei Josias desmoraliza isso. Olhe como a Escritura conta a morte do rei Josias. Conta, como a gente diz no Nordeste, descabriada, né? Assim, toda desconfiada. Porque foi uma tragédia. A morte do rei Josias foi um escândalo dolorosíssimo para Israel. Um rei santo, de toda a raça de Davi, o melhor rei foi Josias. Piedoso, fez a reforma religiosa. Era para viver muitos anos, ter um reinado brilhante. E como é que Josias morre? Numa batalha contra o faraó Necau, uma flecha perdida se mete entre as escamas da armadura dele, ele é ferido e morre. E o seu sangue escorre no chão. Um sinal de maldição, um sinal de... Onde está Deus? Veja, coloca no chão a teoria dos sábios de Israel. A gente vai ver esse grito de dor no livro de Jó. No livro de Jó. Os amigos que chegam defendendo essa teoria. Se você está nessa situação, é porque você aprontou com Deus. E Jó, que de paciente não tem nada, essa história de paciência de Jó não existe. Não existe. Jó é impaciente. No livro todinho, Jó diz: eu não sou culpado. Eu não fiz nada e eu não sei por que Deus me trata assim. Vocês, ao invés de me ajudar, estão me atrapalhando, me acusando,
aumentam ainda mais a minha dor. E Deus, que é bom, eu o procuro e não o encontro. Né? Se vou no norte, ele não está. Se vou no sul, não o encontro. No leste, no oeste, ele não dá as caras. Eu queria que ele aparecesse, que eu queria disputar com ele. Eu queria que ele me explicasse a minha situação. Mas ele foge do debate. Esse é o livro de Jó. Não é? É a queixa, exatamente a crise dessa doutrina. Mas o bonito é que no fim Deus vem para o debate, né? E vem cuspindo fogo pelas ventas, né? Jó queria perguntar, Jó queria que Deus respondesse, como a gente tantas vezes, e é impressionante, porque Deus chega e diz, começa perguntando, quem é este que ousa denegrir os meus caminhos? Levanta-te, Jó, arma-te, eu vou te perguntar, e tu me responderás. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Quem achar que pode brincar com Deus, olha a cruz. Não existe salvação a preço baixo. Não existe caminho com Deus só de conversa fiada. Não com Deus da Sagrada Escritura, não com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não com Deus dos apóstolos. Não existe essa brincadeira. E aí Deus marreta Jó, né? Onde é que tu estavas quando eu criei o mundo? Onde é que eu escondo as águas para fazê-las chover? Responde se tu sabes. E sai perguntando. E Jó no fim, coitado, diz, eu reconheço que tu podes tudo. Eu reconheço que eu falei demais, né? Eu falei de coisas que eu não sabia. Eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te viram. Eu coloco a minha mão na boca e faço penitência. Pronto. Aí, o que é impressionante no livro de Jó é o final. Para mim, a coisa mais impressionante. Deus olha para os amigos de Jó e diz: vós não soubestes falar bem de mim como o meu servo Jó. Ora, mas os três coitados, e depois aparece mais um, estavam defendendo Deus. Estavam encaixando a doutrina todinha para... E Deus diz, vós não soubestes falar bem de mim. Por que não soubestes? Porque vós não vos deixastes ferir pela dor, pelas perguntas da vida. Já viestes com as respostas todas arrumadas. Jó falou bem de mim. Jó foi sincero, porque chorou, esperneou, reclamou. Porque no fundo a nossa vida com Deus não é isso. Quem de nós pode, com toda coragem, sendo honesto, quem de nós pode dizer que Deus nunca decepcionou? Quantas vezes Deus já decepcionou a gente? A gente esperava de um jeito e Ele fez de outro. A gente pediu e não saiu como a gente pediu. A gente confiou e deu com os burros na água. Quantas vezes? Então é importante assumir isso. Assumir. E dizer como Jó, eu reconheço que tu podes tudo. Eu reconheço que eu não te entendo. Eu reconheço que os teus caminhos são grandes demais para mim. Eu reconheço que a minha lógica não abarca o teu mistério. E eu te adoro no silêncio. Eu te digo amém, mesmo sem compreender. Essa é a atitude do crente. Essa é a atitude de Cristo. Vejam os apóstolos. Morreram por Cristo. Aquilo lá doeu. Aquilo lá machucou. Aquilo lá coloca em crise. Quantas vezes na história, veja essa situação mesmo aqui em Minas, dessas represas,
essa de Brumadinho agora, mais escandalosa ainda. O fato é que gente morreu. O fato é que vidas ainda tem cadáveres debaixo da lama. Onde está Deus? Para além da maldade humana, da ganância humana, da irresponsabilidade humana, da corrupção, de tudo que vocês queiram, tem tudo isso. Tem tudo isso. E tudo isso é gravíssimo, porque Deus não sufoca a liberdade e a responsabilidade humana e pedirá contas, duríssimas contas. Mas por trás disso a gente pergunta: Senhor, por quê? Por que tu te calas? Por que tu permites? É um mistério muito grande que machuca. Machuca na nossa vida, quando a gente vê isso na nossa vida, na vida da nossa família. Machuca. Onde está Deus? Então, quantas vezes a gente passa, né, o homem de Deus, aquele que leva a Deus a sério, aquele que crê que de verdade Deus está presente no mundo e dirige o mundo, porque dirige mesmo, é uma luta constante com Deus. É uma luta. Né? E esse é o homem da Bíblia. Essa foi a luta de Cristo. Essa é a luta de todos os homens de Deus. E Abraão se encontra nessa luta. Numa noite de angústia, nosso pai na fé encontra-se no limite. O tempo vai passando. Ele mais velho, às portas da morte e nada de filho. Sem filho não tem futuro. Sem filho não tem descendência. Sem filho, por que saiu lá de Arã? Sem filho, para que serve uma terra? Para nada. Veja, na sua misericórdia, Deus vai consolá-lo, manifestando-lhe seu carinho, sua proteção, sua presença ao lado do seu servo. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, tua recompensa será muito grande. Nunca Deus lhe falara com tanta doçura: sou teu escudo, não temas. Tanta proximidade e tanta distância desse Deus incompreensível. Não temas, mas o filho não vem. Não temas, mas Sara vai ficando mais velha e é estéril. Veja, a mesma coisa na cruz. O filho diz: Abá, pai querido, papai. E o pai tão longe. Se for possível, se esse cálice puder passar sem que eu beba. E Deus calado. Calado. Só a angústia, só o cálice. Veja, não é brincadeira. A gente atravessa situações assim na vida. Por um lado, a gente experimenta Deus tão próximo, mas depois, logo depois, é uma escuridão. A gente procura o chão e não encontra. E aqui vem a linha tênue que divide o jogar-se na fé ou a descrença total. Deus não existe. Deus não olha para o mundo. Porque um Deus que é o grande arquiteto do universo, dos maçons, dos deístas, não serve para nada, viu? Um Deus que está lá em cima, que é o grande relojoeiro, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia olha para mim. O Deus da Bíblia está na minha lágrima, está no meu medo, está junto de mim quando eu caio. O Deus da Bíblia faz história comigo. O Deus da Bíblia entra nessa bagunça chamada mundo. O que é a Sagrada Escritura senão uma grande bagunça? Veja, cada história escabrosa, a gente escuta e diz: graças a Deus, Davi chifra, desculpa a expressão, Urias, e ainda mata o coitado. A gente escuta e diz: palavra do Senhor, e responde: graças a Deus. Veja, e sai por aí afora. Sai por aí afora. Veja como é. O Deus verdadeiro,
O Deus verdadeiro não é o Deus da Sechonoye, que diz que a doença não existe, o mal não existe. Quebre uma perna e veja se a doença existe ou não, se é ilusão. Não vá para o ortopedista, diga que é só da sua mente. Não, o Deus da Bíblia, veja, ele entra nessa bagunça chamada história e diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas não é um Deus arrumadinho. Não é um Deus que o Deus da Bíblia é imprevisível. Nos leva por caminhos que a gente não espera. A tal ponto que a gente tem que aprender a esperar não em coisas, mas nele. É o que Jó dizia: ainda que ele me mate, eu esperaria nele. E a ele contaria a minha causa. A ele apresentaria a minha causa. Pois bem, tanta proximidade e tanta distância. É aquela palavra que a Escritura usa, Kadosh. Deus é santo. Deus não é meu compadre, Deus não está na palma da minha mão, eu não posso barganhar com Ele. Deus é Deus. Deus está no céu e a gente está na terra. Ele vem, a gente se faz próximo, mas continua Deus, o misterioso. Pois bem, nosso Deus tão próximo faz-se distante precisamente nessa proximidade. Olha, vocês podem olhar, qual é a maior proximidade de Deus? É na cruz. Ele toma nossas dores. Aquele homem desfigurado somos nós, aquele homem desfigurado é a humanidade. E, no entanto, nessa máxima proximidade, nunca Deus foi tão distante. Como Deus pode deixar o seu filho abandonado assim? Como Deus pode se calar diante de uma coisa dessa? Quem pode confiar num Deus que entrega o filho assim? A gente treme de medo. Se fez assim com o filho, o que não fará conosco? E, no entanto, ressuscita o filho. Vejam, é preciso pensar nessas coisas. É preciso pensar. Deus não se enquadra na nossa lógica. Não é o Deus da Teodiceia, da filosofia lá, todo arrumadinho. Tá certo? É aquele Deus, mas não é aquele Deus. Então veja, não é um bom amigo de Deus, não é um homem de Deus aquele que tem resposta para tudo. Quantas vezes a gente, no nosso ministério, as pessoas chegam marcadas pela dor, pelo sofrimento. Se a gente for realmente um padre que é um homem de Deus, não tem as respostas prontas na ponta da língua. Muitas vezes a gente se cala e reza com a pessoa. Às vezes as pessoas nos perguntam as coisas: por quê, padre? E a gente só pode dizer: eu não sei. Eu não sei. Confiemos no Senhor. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é sofrer com a pessoa. Sofrer com a pessoa. Às vezes até chorar com a pessoa. Porque Deus também não explica a gente o modo dele agir. Depois de estudar, aí estuda filosofia, estuda teologia, faz um mestrado, faz um doutorado, muito bem. E o que é que você sabe de Deus? Nada. A verdade é essa, nada. Ele está no céu e você na terra. Ele ri do seu diploma. Se o seu diploma servir para você rezar melhor e se calar mais diante dele, bendito diploma, senão é besteira. Você vai encontrar uma pessoa na paróquia que entende mais de Deus do que você. Porque confia, porque cala o coração, porque não brinca com Deus, porque o leva a sério. E por isso experimenta a vida dela
é povoada de Deus. Então veja, a verdade é que não é possível enquadrar Deus, domesticar Deus, não é possível determinar-lhe tempos, modos, condições, não é possível compreendê-lo. Jeremias, que era um reclamador de primeira, né, diz tão bonito isso. Olha o que ele diz de Deus. Por quê? Repare se Deus não é isso. Por que és como um estrangeiro na terra? Como um viajante que só passa uma noite? Né? Hoje eu experimento, amanhã ele se foi. Por que és como um homem consternado, como um guerreiro que não pode salvar? E, no entanto, tu estás em nosso meio, Senhor, e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones. Quer dizer, vejam, essa tensão, ao mesmo tempo tão presente e tão distante, tão palpável e tão incompreensível. E Abraão, então, pela primeira vez, Abraão vai desabafar. O homem da fé, que diz, estou aqui, mas dessa vez, meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho. Essa que é a verdade. Depois de toda essa conversa, Senhor, depois de tantos anos para lá e para cá contigo, a verdade é que não tenho nada. Continuo sem filhos. A desilusão de Abraão é tremenda. A demora de Deus quase faz-lo sucumbir. A única coisa que nosso Pai deseja é um filho. E isto precisamente lhe é negado. Deus o consola, é eterno, mas não altera seus modos e seus tempos. O Senhor tem um desígnio, um caminho a fazer com Abraão e vai fazê-lo percorrer. Mas isso significa uma terrível sensação de ter sido enganado, de ter perdido tudo, largado tudo em troca de nada. Nenhum de nós está livre de uma experiência assim. Né? Nenhum de nós. Eu agora, esse ano passado, topei com isso, né? Com um padre. Ele disse, não, eu não tenho nada. Não tenho casa, não tenho filho, queria uma esposa, queria filho. De repente, botou essas coisas na cabeça. Assim. Um homem bom, mas de repente viu que não tinha nada. E aí você cria toda uma construção, né? Não, eu vou cuidar de mim um pouco agora. No fundo, eu quero salvar a minha vida. Eu quero salvar a minha vida. Cansei de ser peregrino. Né? Como uma vez eu encontrei um monge na rua. Eu digo, fulano, você está aqui? Está no mosteiro? Não, eu resolvi dar um tempo. Com Deus isso não funciona. Com Deus não. Não se brinca com Deus. Tudo isso é nossa fraqueza. É infidelidade. No fundo é querer salvar a vida. Mas nosso Senhor previne duramente. Quem quer salvar a vida vai perdê-la. E quem perder a vida, mas Senhor, perder a vida dói. É o nosso primeiro instinto, a sobrevivência. Pois é. Quem perder a vida, quem se estrepar todo, quem se quebrar todo por mim, quem se esborrachar por mim, encontra a vida. Encontra a vida. E aí Abraão diz, eis que não me deste descendência, e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Vejam, meus irmãos, é uma afirmação cheia de decepção e resignação. Adaptar-se ao Senhor Deus é um desafio imenso para todos nós. A resignação aqui é uma grave tentação, aquela do cansaço, da falta de coragem de lutar, de prosseguir, da tentação de deixar para lá
renunciando-se aos sonhos e caindo-se na mediocridade da falta de ideal. Resignar-se com o que somos e não caminhar mais para o que Deus propõe que sejamos. Não, eu vou ser assim mesmo, não sou melhor do que ninguém. Assim mesmo, medíocre. Vou chutando a vida com a barriga. Aí é a morte, meus irmãos. Aí não tem mais alegria. Não tem. Veja a tentação de Abraão. Tu não me deste descendência, um dos servos de minha casa será o meu herdeiro. O Senhor então consola e sustenta Abraão. Não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de tuas entranhas. O Senhor renova sua promessa, reconforta e revigora seu amigo, e ainda mais, garante que seu descendente haverá de herdar de fato os seus bens. Será o teu herdeiro. Está aí. Eu prometo, é alguém saído de ti e herdará os teus bens. Ele o conduziu para fora. Abraão está dentro da tenda, ali, com a gente quando está assim angustiado, dentro da gente mesmo, ali preso. Veja, uma coisa estreita, daí vem angústia, não é? Estreita. Veja, aquele aperto, Abraão está assim. Deus o tira da tenda, ele o conduziu para fora. É interessante, Deus tira Abraão da sua tenda e vai levá-lo para a tenda dele, que é um pouquinho mais ampla. Veja, ele o conduziu para fora. Ergue os olhos para o céu. Está aí a tenda de Deus. E conta as estrelas, se a podes contar. Assim será a tua descendência. Deus tira Abraão de si mesmo, do seu mundo estreito, do seu horizonte sombrio e limitado, da medida de suas próprias limitações e possibilidades. Deus amplia o seu horizonte, fala-o ver na perspectiva de Deus, cujos pensamentos e tempos, cujos modos e maneiras são tão diversos dos nossos. Acho que você já conhece esse texto aqui, mas vale a pena ler, eu vou lê-lo. Exprime bem isso, a perspectiva de Deus. Quando era pequeno, minha mãe costurava muito. Eu observava seu trabalho de uma posição mais baixa e sempre perguntava o que estava fazendo, dizendo-lhe que de onde eu estava, o que ela fazia parecia muito confuso. Ela sorria, olhava para baixo e gentilmente dizia: filho, saia um pouco para brincar. E quando terminar meu bordado, eu chamarei você. Colocarei sentado no meu colo e deixarei ver o bordado da minha posição. Perguntava-me por que ela usava alguns fios de cores escuras e por que me pareciam tão desordenados de onde eu estava. Minutos mais tarde, escutava chamando: filho, vem e senta em meu colo. Eu o fazia de imediato e me surpreendia e emocionava-me ao ver a formosa flor e o belo entardecer no bordado. Não podia crer, de baixo parecia tão confuso. Então minha mãe dizia: filho, de baixo para cima se via confuso e desordenado, porém não te ocorria que no plano de cima havia um desenho harmonioso e cheio de sentido. Agora olha o de minha posição. Agora, olhando de minha posição, você sabe o que eu estava fazendo. Muitas vezes, ao longo dos anos, tenho olhado para o céu e dito: Pai, o que estás fazendo? Ele responde: estou bordando a tua vida. Eu lhe replico: mas está tudo tão confuso, tão desordenado. Os fios parecem tão desencontrados e escuros. Por que não são mais ordenados e brilhantes?
o pai parece dizer: meu filho, ocupa-te de teu trabalho, vive fielmente a tua vida, eu farei a minha parte. Um dia te trarei a mim, te colocarei em meu colo e então verás o plano da perspectiva, do meu ponto de vista, a partir da minha posição. Essa historinha que parece tão tola, no fundo é muito consoladora. Porque é isso. É isso. A gente só vai entender de verdade quando chegar lá. São Paulo diz que aqui a gente vê como espelho, não é? E não é o espelho atual, aí a gente não entende. É o espelho do tempo de São Paulo, que era, vocês peguem um fundo, uma tigela inox, olhe o fundo dela que você vai ver mais ou menos como era o espelho no tempo de São Paulo, né? Que você ficava assim para enxergar alguma coisa. Então agora a gente vê como no espelho, né? O cardeal Newman pediu que escrevessem na pedra tumular dele uma frase que é uma coisa impressionante: ex umbris in veritatem, das sombras deste mundo para dentro da verdade. Veja, como quem diz, agora sim, eu saio das sombras de tantas perguntas para entrar na luz da verdade. Agora eu conhecerei como sou conhecido. Mas até lá, agora nós somos filhos de uma época, nós somos filhos da geração da autonomia, de ter a história nas mãos. Só que isso é ilusão. Deus ri. Não, o homem maduro, o homem de fé, caminha diante de Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão creu no Senhor. Mais uma vez Abraão crê. Abraão crê no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Mais que nunca, Abraão crê. Crê numa promessa humanamente impossível, irrealizável. Confia completamente no Senhor e abandona suas dúvidas e ansiedades. A total confiança no Senhor põe-no em relacionamento direto com Deus. São João da Cruz, analisando esta situação para a qual Deus conduz seus amigos, assim se exprime sobre os peregrinos na fé: como anda nessas trevas e vazio de pobreza espiritual, pensa que tudo e todos lhe faltam. Muitas vezes a gente está assim na vida. A gente pode chegar numa situação que ninguém consegue atingir nosso coração. Nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum conselho, nenhum amigo. É um desalento tão grande que a gente sente que tudo e todos nos faltam. Mas não é de estranhar, pois nesse estado também parece que Deus lhe falta. Falta o sentido. Veja, contudo, quem mais não quer senão a Deus, não anda em trevas, por mais escuro e pobre que se veja. Ou seja, é ter a coragem de se jogar. Eu espero, Senhor. Se me perguntassem hoje por que tu crês, eu não saberia responder. Se perguntassem hoje por que tu ficas ainda como padre, eu não saberia responder. Mas, Senhor, eu sei de uma coisa: tu és fiel e eu me abandono em ti. Me jogo. É assim. E quando Deus quiser, a treva se faz luz. Mas do modo dele, no tempo dele. Abraão creu. Crer é um ato de entrega total, de confiança inabalável. Aqui só mais uma coisa. É por isso, eu mesmo como bispo, digo a vocês, eu me preocupo muito hoje com os padres
E agora penso nos meus padres. Eu não conheço vocês, eu penso nos meus. E com os meus seminaristas. Eu olho assim e digo, como é que esses meninos vão perseverar até o fim? Num mundo como o nosso. Que compensações humanas a gente tem? Veja, o prestígio que antes ser padre dava, o prestígio social, evaporou. A gente tem resquícios desse prestígio, resquícios. Tá certo? E agora com os meios de comunicação, com as redes sociais, a gente vendo aí coisas do arco da velha, não é? Evaporou mesmo. Veja, tá certo? A questão de uma comodidade econômica, de posição, também não é lá grande coisa. Porque hoje vocês têm acesso, hoje todo mundo faz pós alguma coisa, tanta pós, eu vou fazer uma pós, faça. Veja, tem o acesso às coisas. O que a gente olha, tem tantos conflitos hoje na igreja, tanta incerteza, tanta coisa. O que pode nos segurar? O que pode encher nosso coração? Dizer também que é o povo, eu não acredito nisso, porque o povo também fala. O povo não é Deus, nem Deus e o povo. O povo não é Deus, só o Senhor é Deus. A gente não é agente público, a gente é ministro de Cristo. Então, o que pode segurar a vida desses meninos, desses padres até o fim, sem que eles sejam homens doentes, homens mesquinhos, homens ruins, homens de uma vidinha medíocre, agarrados a pequenas coisas, porque ficaram ali e agora não tem mais para onde ir. Somente uma relação viva com o Senhor. Só uma relação viva com Cristo. E o Deus de Jesus Cristo é esse. É que faz a minha vida ser uma aventura, ser uma festa. As motivações são interiores. Triste da gente se pendurar em motivações exteriores, porque elas se derretem. Hoje você está numa paróquia no qual você é estimado, aí vem uma transferência. Ontem eu recebi as fotografias de um padre, não é na minha diocese, mas um padre a quem eu estimo muito. Ele foi transferido. A transferência não foi com motivação muito bonita. E ele ontem me mandou as fotos. Eu respondi para ele, eu digo, mas você está triste e distante aqui. Nem um sorriso. Um homem quebrado. Veja, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje estou numa paróquia que me quer bem e amanhã sou jogado numa paróquia. Eu chego, o povo está com dor de cotovelo pelo padre que foi-se embora. Quer dizer, eu entro ali de gaiato, não pedi para ir, nem queria, e estou lá. Então veja, de repente, aquilo que motivava você, se a sua vida, atenção, se a sua vocação estava em ser querido pelo povo, vai se acabar ali. Vai se acabar ali. Agora, se a sua vida, se a sua vocação, o apoio dela é Cristo, aí onde eu for, eu aguento. Nada poderá me abalar, porque minha força és tu, Senhor. Tu és o meu amigo. Quando São Paulo chega em Corinto, pode ver, São Paulo, desculpe a expressão, mas vai para Corinto com o rabo entre as pernas. Não é? São Paulo chega em Atenas, vai para o Areópago, prega usando a filosofia grega e se quebra. Quebra a cara. Ninguém dá bola.
Ele vai para Corinto desmoralizado. Chega lá embaixo. Tanto que ele vai dizer, eu vim, né, eu vim até vós no temor. E pega uma cidade depravadona. Corinto era depravadona. Então, veja, e aí coloca a sua esperança em Cristo. Coloca a sua esperança em nosso Senhor. Só nele. Eu não quis saber de outra coisa entre vós, a não ser de Cristo e Cristo crucificado. Com a sabedoria, com a filosofia grega, não deu certo em Atenas. Aí aprendeu a loucura da cruz e foi para Corinto com ela. Então, veja, o que é que motiva a gente? O que é que vai fazer a gente perseverar até o fim, meus irmãos? No mundo de hoje, no mundo secularizado, de tanta indiferença. Eu olho lá os meus padres, eu fico admirado com eles, eu admiro muito meus padres. Porque numa região fria, o povo é duro, é frio, eles viajarem 1 hora e meia no canavial para celebrar para 10 pessoas, 15 pessoas. Daqueles ali, 2 ou 3 comungam. E às vezes só ele mesmo comunga, o padre. Veja, não é brincadeira não. E o padre ir, e vai. E não é por dinheiro não, viu? Porque depois não diz nem muito obrigado, quanto mais dá algum dinheiro. Veja, se ele não acreditar que naquela Eucaristia o reino de Deus toca aquele lugar, toca a vida daquele povo, é uma frustração triste. É uma frustração triste. Veja, eu me lembro lá quando eu cheguei, Bispo de Palmares, aí eu ia ter, numa capelinha, ia ter a novena de São Francisco. Era uma capelinha, não era longe da minha casa não. Digo, eu vou lá ver. Aí saí a pé. Aí encontrei uma senhora e disse, me diga uma coisa, onde é que... E aí, como era o primeiro dia, eles juntam numa casa e vêm em procissão com a bandeira da festa, né? Aí eu disse, onde é que está a bandeira de São Francisco? Eu disse, o senhor vá ali adiante, onde o senhor vir, vou dizer como ela disse, uma multidão de gente. Aí eu digo, bom, eu vou ver o que é uma multidão aqui na Mata Sul. Cheguei lá, tinha umas 10 ou 15 pessoas. Eu digo, pronto, está aqui uma multidão. Vamos embora. Né? Vamos para frente. Mas é isso. Então, o que motiva? O que pode fazer com que eu me sustente até o fim? O que pode? Se não for o Senhor, se não for, veja, experimentá-lo, se não for caminhar na presença dele, nada feito, meus irmãos. Mais do que nunca, um cristão e, sobretudo, um ministro de Cristo tem que ser um homem de fé, de uma relação viva e sofrida com Deus. Abraão creu. Crer é um ato de entrega total, de confiança inabalável. O verbo aramaico que indica crer é o mesmo do qual resultou o nosso amém. Veja, que significa estar, olha aqui a raiz aqui de crer, veja, é a mesma do nosso amém, que significa estar apoiado, basear-se, fundamentar-se. Crer, portanto, é arriscar-se em relação a alguém altamente misterioso, como Deus. E é por isso que a fé não pode nunca perder completamente o sabor do medo e da suspeita. Crer não é compreender tudo. Eu creio, Senhor, mas de repente dá um branco. Eu creio, Senhor, mas de repente parece que o chão desaparece. Aí eu respiro novamente e digo, ajuda-me, Senhor, e vou adiante. O crente é um eterno tentado ao ateísmo, que teima em procurar crer e abandonar-se. Quando eu falo ateísmo, não é o ateísmo teórico, é o ateísmo prático. É me arranjar por aqui mesmo, é viver como se Deus não existisse. Então pronto, eu dou assistência lá à comunidade,
celebro minhas missas, faço minhas reuniões, estou fazendo o bem. E o resto da minha vida pessoal, eu vou dando um jeitinho, fazendo uns biscaites aqui por fora. Biscaite afetivo, biscaite econômico, uns biscaites. Eu não creio. Eu sou um ateu prático, que presta o serviço de padre. Mas isso não é mais crer. Não é mais crer. Não é disso que Nosso Senhor está tratando. Nosso Senhor não chamou a gente para isso. Chamou para que ficassem com Ele. Não vos chamo servos, mas amigos. Padre não é profissão. Padre não é profissão. Bispo não é profissão. É um modo de vida. É um modo de vida. O crente, mesmo abandonado na sua fé, enfrentará vez por outra aquela torturante pergunta: e se não for verdade? E se tudo não passar de ilusão? E se esse silêncio for somente o terrível silêncio do nada? Crer não é compreender tudo. E lá vai Deus: eu sou o Senhor, que te fiz sair de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Após renovar a promessa de uma descendência, Deus agora vai adiante e renova outro aspecto do seu compromisso com Abraão, a terra. Eu te fiz sair para te dar esta terra como herança. O Senhor sabe muito bem onde quer levar Abraão. Mas a promessa é tão grande, tão inverossímil, que Abraão pede um sinal, uma mínima garantia. Meu Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Abraão sente faltar-lhe o chão sob os pés. O que Deus promete ultrapassa toda lógica, vai além de toda expectativa humana, ultrapassa toda previsão. Como saberei? A garantia que Deus dará é mais uma vez a própria promessa, sua palavra, dada em forma de aliança. Deus não dá uma outra garantia, meus irmãos, a não ser Ele próprio. Os animais são cortados ao meio, mas a aliança é ameaçada pelas aves de rapina que descem sobre os cadáveres. Veja, Deus manda Abraão cortar os animais e Abraão fica esperando. E Deus não vem. E Abraão começa a desanimar. A noite começa a cair. Veja a escuridão no coração de Abraão. As aves de rapina querem comer aquelas vítimas. Abraão as espanta. Por que Deus sempre demora? Por que parece que brinca com a gente? Abraão as expulsou. Ele não é passivo, deve fazer a sua parte. Traz os animais, vigia, afugenta os carniceiros. Mas a luta é tremenda. Com a escuridão, o coração de Abraão se obscurece. Está lá. Um torpor caiu sobre Abraão, e eis que foi tomado de grande pavor. É a vontade de largar tudo, de deixar de mão isso. Tudo para Abraão torna-se noite. Deus tarda, a promessa tarda a ser cumprida. Mas o Senhor é sempre surpreendente. Para Ele, a descendência e a terra são coisas certas, presentes, tanto que já anuncia em plena noite o futuro da descendência que ainda não existe, na terra que ainda não foi possuída. A certeza de Abraão não pode fundar-se senão em Deus. Tu és minha esperança, Tu és minha estrada, Tu és minha única certeza. Depois de tardar, quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, o Senhor passou como uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo. O fogo é, por excelência, um sinal do divino, que é inapreensível, incontrolável, vivo, capaz de queimar quem dele se aproxima e, portanto, transcendente, mas também capaz de aquecer e iluminar.
Deus próximo e acolhedor. E ele passa sozinho, aquecendo, iluminando, renovando a certeza e a esperança de Abraão. E aí o texto diz, naquele dia, interessante, não diz naquela noite, a noite se faz dia, naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: a tua posteridade darei esta terra. Veja, posteridade e terra, Deus mantém a promessa, mas está tudo escuro no caminho de Abraão. O nosso auxílio está no nome do Senhor.